Sejam bem-vindos. Quem está feliz aí? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Feliz por esse tempo tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu tenho certeza que essa tarde vai ser uma tarde onde Deus vai ativar o teu ministério. Vai ser uma tarde onde Deus vai te inspirar. Vai ser uma tarde onde você vai ser renovado para viver um tempo especial com a sua família espiritual. Quem crê e recebe isso no nome de Jesus? Então, com a sua mão erguida, deixa a sua mão erguida assim, feche seus olhos, agradece a Jesus por esse momento. Pai, nós te agradecemos pela tarde maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Te louvamos, ó Deus, por tantos amigos que estão aqui nessa tarde. Celebramos o teu nome, ó Deus, pela tua bondade e favor. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos nos reunir, ó Deus, aqui como um corpo, ó Pai, para servir ao Senhor, para adorar o Senhor e para juntos, ó Deus, crescermos em um só sentimento, Pai. Ver a tua palavra sendo compartilhada, ver o seu amor sendo compartilhado e vendo, ó Deus, o teu reino se estabelecer entre nós, Pai. Senhor, eu te peço nessa tarde, toma a vida de cada um dos meus amigos que estão aqui nas tuas mãos, Pai. Cada líder, voluntário, pastor que está aqui nessa tarde, que seja ativado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Eu creio, ó Deus, que existe algo especial reservado para o Brasil, algo especial reservado para cada líder que está aqui presente, e que essa tarde, ó Deus, seja uma tarde para que o Senhor nos leve, ó Deus, mais fundo, nos leve, ó Deus, a conhecer, ó Pai, o Senhor de uma forma mais íntima. Tudo aquilo que é contrário, ó Deus, ao conhecimento, à palavra, nós rejeitamos agora, Pai. E Senhor, acessamos, ó Deus, damos liberdade para o fluir do Teu Espírito aqui nessa tarde. Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve, ó Deus, ao lugar onde os homens jamais vão conseguir nos levar, Pai. Que possamos acessar o Teu coração, que possamos, ó Deus, tocar, ó Pai, na Tua bondade, graça e favor. Pai, que essa tarde seja uma tarde do derramar da Tua glória aqui, Pai. Abre o nosso entendimento, ó Deus, para compreender a Tua palavra. Senhor, que a nossa mente possa se mover, ó Pai, a Deus, de uma forma, Pai, que o Teu reino se manifeste através das nossas vidas. Que a nossa mente seja criativa, que a nossa mente, Senhor, seja uma mente cativa ao Teu Espírito, que o nosso coração, ó Pai, esteja aberto para que o fluir do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas, Pai. Nós colocamos o Senhor no centro de todas as coisas e pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza ao centro da Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre, sempre. Se você crê nisso, aplaude a Jesus mais uma vez, de forma especial. Aleluia. Amém, queridos? Eu estou muito feliz de receber cada pastor, cada líder, cada voluntário aqui nessa noite. Quero agradecer aos pastores da nossa igreja, nossos pastores de campus que estão aqui também, que Deus abençoe vocês. Quero celebrar a vida de cada voluntário que está aqui servindo, né? Cada voluntário que está espalhado em cada cantinho dessa igreja, que faz tudo aquilo que está acontecendo aqui fluir e acontecer com naturalidade. Eu queria pedir para você mais um forte aplauso para cada voluntário que serve apaixonado o reino de Jesus. Amém, aplaude a Ele, celebre a Jesus com alegria. Agradecer o pastor Costa, que está aqui hoje com a gente, vai compartilhar da palavra, que Deus abençoe sua vida. Estamos nos sentindo honrados de recebê-lo aqui. Você fique muito à vontade, que o Espírito Santo te use de uma forma especial nessa noite. Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo bem breve, bem objetivo. Eu quero falar um pouquinho sobre os erros na formação de uma cultura de voluntários. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar a respeito de voluntariado e liderança, para falar a respeito de tudo aquilo que move a nossa vida, tudo aquilo que move a nossa igreja, tudo aquilo que nos leva ao centro da vontade do Senhor. Quando nós falamos da cultura do voluntariado, nós precisamos estar atentos a algumas coisas que são fundamentais para que essa cultura se estabeleça de uma forma saudável na igreja. Nós precisamos entender quais são os desafios de uma cultura. E para que isso aconteça, primeiro nós precisamos entender o que é cultura. Se você pesquisar a palavra cultura, o que é cultura, você vai chegar ao entendimento simples. O que é cultura?
é um conjunto de conhecimentos, crenças, valores, costumes, leis, arte e hábitos adquiridos e compartilhados por um grupo de pessoas ao longo do tempo. A cultura vai moldar, formar pessoas, formar o que elas pensam e a forma como elas se comunicam e se comportam. Isso é cultura, falando de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Se você pesquisar a palavra cultura, você vai chegar a esse entendimento. Agora, resumindo para nós, como igreja, e principalmente no que toca às nossas vidas nessa tarde, que é a respeito do voluntariado. O que é cultura para nós? Qual a importância da cultura para nós? Nós precisamos entender que cultura é tudo aquilo que nós aprendemos e compartilhamos. Cultura é tudo aquilo que nós vamos transmitir de geração em geração. Não é aquilo que a igreja deseja ser, mas é aquilo que a igreja é. Quando nós falamos de cultura, ela vai incluir linguagem, comunicação, ela vai incluir tradições, festividades, ela vai incluir o modo de uma igreja se comportar, o modo de uma igreja se vestir, ela vai incluir as expressões artísticas que a igreja compartilha, através de tudo aquilo que constrói para o reino de Deus. Então, a cultura para nós é muito importante. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo debaixo de uma cultura, que é a cultura do reino de Deus. E o que é fundamental na cultura do reino de Deus? O que é fundamental para nós, como igreja do Senhor, entendermos e compartilharmos nesses dias? O que Jesus mais ama? O que Jesus mais ama não são os prédios que nós construímos. O que Jesus mais ama não são as estruturas que nós temos a capacidade de construir, de adquirir. O que Jesus mais ama é pessoas. E se nós queremos tocar o coração de Jesus, nós precisamos cuidar, nós precisamos amar e nós precisamos conduzir, discipular uma geração que vai se comunicar com uma outra geração e vai fazer tudo aquilo que o reino de Deus quer estabelecer aqui na terra, através das nossas vidas, através da nossa cultura. E por que é tão importante a cultura? A cultura, ela vai nos ensinar a respeito do nosso comprometimento com o outro. É só através da cultura que nós conseguimos transmitir a importância do cuidado com o outro. O reino de Deus não é formado pelo eu, o reino de Deus é formado pelo nós. Nós somos o reino de Deus, amém? Nós somos a igreja do Senhor, amém? Mas quando nós somos a igreja do Senhor? Nós somos a igreja do Senhor quando nós estamos falando a respeito do reino. Nós somos a igreja do Senhor quando nós estamos comunicando com o mesmo propósito. Nós somos a igreja do Senhor quando há unidade no nosso comportamento, na nossa fala, na nossa construção. A pergunta que nós precisamos responder é: nós estamos construindo para a nossa denominação? Nós estamos construindo para a nossa comunidade de fé? Ou nós estamos construindo para o reino de Deus? O nosso propósito aqui nessa tarde não é falar a respeito de um ministério pessoal, falar a respeito do CNPJ de uma igreja, embora isso seja importante. Nós estamos aqui reunidos nessa tarde para falar a respeito de uma cultura que é maior do que nós, de uma cultura que nasceu antes de nós e vai perpetuar até a eternidade, a cultura do reino de Deus. Você pode gritar bem forte: eu faço parte da cultura do reino dos céus. Na cultura do reino dos céus, existem algumas coisas que são fundamentais. Uma delas é o cuidado com o outro. E é só através da cultura que nós conseguimos compartilhar com a igreja a importância do cuidado com o outro. Se nós queremos formar uma cultura forte na nossa igreja, se nós queremos que a nossa igreja compartilhe o reino de Deus com força e alegria, nós precisamos ensinar a igreja a respeito do comprometimento que nós precisamos ter com o outro. E isso só vai acontecer através da cultura. É através da cultura que nós ensinamos a igreja a se envolver uns com os outros. Quando nós nos envolvemos com o outro, nós temos a capacidade de gerar uma transformação social. A igreja é um ambiente muito poderoso, porque a igreja, ela conecta pessoas de convívios diferentes, culturas diferentes,
status sociais diferentes, crenças diferentes, valores semelhantes, mas diferentes também, pessoas que vieram de histórias diferentes, desafios diferentes, mas que se unem por um propósito maior, que é o reino de Deus. E quando a igreja consegue formar uma cultura forte, não é mais a cultura familiar que vai prevalecer, não é mais a cultura corporativa que vai permanecer, não é mais a cultura individual que vai permanecer, mas é a cultura do reino de Deus que vai tocar a igreja que vai permanecer. Então, um dos maiores erros que nós podemos cometer no nosso voluntariado como igreja é não formarmos uma cultura forte. O que a tua igreja deseja desenvolver? O que a tua igreja deseja comunicar? Quais são os princípios e valores que a tua igreja carrega? Isso tudo precisa ser transmitido e compartilhado através da cultura, seja a cultura de voluntários, seja som. Aleluia. Glória a Deus. Vermelhinho. Som. Obrigado, gente. Vamos aplaudir aí, que no ao vivo é assim. Aplaude o pessoal da mídia aí, que eles estão no desafio maior, não é verdade? Outra coisa importante na nossa cultura, ela vai nos ajudar no crescimento pessoal e coletivo. Quando nós desenvolvemos uma boa cultura na igreja, essa cultura vai nos ajudar com a empatia, ela vai nos ajudar com o senso de propósito, e ela vai nos ajudar a construir liderança. A empatia é um dos pilares fundamentais de uma igreja. É só através da empatia que nós vamos conseguir conectar todas as pessoas. Qual é o nível de empatia que nós temos comunicado na nossa cultura? Qual é o nível de empatia que os membros da nossa igreja comunicam? Isso é extremamente importante nós entendermos. Qual é o senso de liderança que cada voluntário exerce quando ele está servindo, compondo uma cultura, fazendo parte daquilo que a igreja está construindo? Outro pilar extremamente importante que a cultura vai desenvolver, irmãos, na igreja, é a educação para a cidadania. É só através da cultura que nós vamos estimular na igreja valores sociais. Através da cultura, nós vamos manifestar a solidariedade que vai compartilhar em toda a igreja. Isso tudo está relacionado à cultura de uma igreja. Quais são os pilares que uma cultura desenvolve na igreja? Se você quiser anotar, isso é extremamente importante. Quando uma cultura é estabelecida na igreja, ela fortalece o social da igreja. E é extremamente importante nós entendermos o papel da igreja no social. Quando uma cultura está estabelecida, a forma social da igreja se comunicar é extremamente importante. Isso são pilares importantes da nossa cultura. A cultura vai reduzir as desigualdades. A cultura vai criar redes de apoio. A cultura vai promover inclusão e dignidade. A cultura vai formar cidadãos mais conscientes. Uma das coisas que nós precisamos trabalhar no nosso time de voluntários, na nossa liderança, no corpo ministerial da nossa igreja, é a consciência do que estamos fazendo, como estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Como estamos fazendo aquilo que Jesus confiou a cada um de nós? Para quem estamos fazendo? Estamos fazendo para o outro ou estamos fazendo para o reino? Estamos fazendo esperando uma recompensa terrena ou estamos fazendo porque temos um senso e um entendimento, uma consciência acerca de eternidade, acerca do que o Pai confiou a cada um de nós, acerca de que tudo que nós estamos construindo aqui vai perpetuar para a eternidade com o Senhor?
qual é o nosso senso de consciência quando estamos construindo como igreja? Então, isso tudo está falando a respeito da cultura de uma igreja. Eu listei aqui 3 ou 4 pilares extremamente importantes que nós não podemos hesitar quando nós falamos de cultura. Existem algumas coisas que nós não podemos negociar quando nós falamos de cultura. A primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é: treine antes de enviar. Treine antes de enviar. Antes de você enviar pessoas para servir, você precisa treinar pessoas. Antes de você enviar pessoas para servir, você precisa construir dentro dessas pessoas um senso de cultura e um senso claro de propósito. Porque cada pessoa que está servindo na igreja, ela precisa entender qual é a cultura que ela está inserida, o porquê ela serve, como ela serve, a quem ela serve. Ela precisa ter uma consciência de que ela faz parte do reino de Deus, que aquilo que ela está construindo é maior do que ela mesma. Ela precisa ter a consciência da cultura que ela está inserida. Não são mais os valores familiares, pessoais, que são os valores que vão prevalecer, mas são os valores do reino que vão se manifestar e permanecer no nosso momento de servir ao Senhor. Então entenda isso: ideia se copia, essência se desenvolve. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Ideia se copia, essência se desenvolve. Ideias você pode copiar, você copia ideias nas redes sociais, você copia ideias da igreja de amigos, você copia ideias nas suas relações sociais, familiares, empresariais. As ideias podem ser copiadas, a essência não pode ser negociada, a essência precisa ser desenvolvida. Qual é a essência que a sua igreja desenvolve quando está servindo? Qual é a essência que move os seus voluntários? Às vezes as igrejas falham porque elas colocam pessoas dispostas para servir, mas não pessoas treinadas para servir. Uma pessoa disposta pode fazer muita coisa, mas uma pessoa treinada pode ir além. Uma pessoa disposta pode colocar para fora a sua vontade para comunicar o reino de Deus. Uma pessoa treinada pode colocar a excelência para manifestar o reino de Deus através daquilo que ela faz. Melhor do que ter uma pessoa disposta ocupando um lugar no reino de Deus, é ter uma pessoa treinada que pode fazer com eficiência e excelência aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então não existe pessoas erradas, existem pessoas nos lugares errados. Talvez na sua cultura de voluntários, você esteja sofrendo pela falha das pessoas quando elas servem. Na realidade, você precisa observar se as pessoas estão falhando ou se as pessoas estão no lugar errado. Não existem pessoas erradas, existem pessoas que não foram treinadas, existem pessoas que não foram posicionadas no lugar certo, para que ela possa fluir através daquilo que Deus confiou a ela. É aquela ideia de você pegar uma pessoa disposta para segurar uma placa, mas é uma pessoa que não comunica através do seu semblante, através das suas expressões. É a pessoa certa, disposta a servir, mas no lugar errado. O ambiente que não tem a ver com a personalidade daquela pessoa, é o ambiente que não tem a ver com aquilo que aquela pessoa consegue transmitir na sua forma de servir. E aí nós chegamos num pilar extremamente importante para nós refletirmos. Quando as pessoas são colocadas nos lugares errados, elas se frustram e automaticamente frustram também os seus líderes. Então nós temos 2 erros graves acontecendo: uma pessoa que se frustra e muitas vezes não consegue mais deixar o fluir de Deus da vida dela acontecer, e líderes que vão se frustrando porque não alcançam os resultados que esperavam, porque colocaram pessoas dispostas nos lugares errados. Então anote isso: é melhor ter um time reduzido e bem treinado do que um exército que não sabe para onde ir. É melhor você ter um time reduzido, que entende a cultura, sabe o que está fazendo, como está fazendo, do que você ter um exército que não sabe para onde ir. Eu tenho tido o privilégio de visitar muitas igrejas no Brasil e no exterior, muitas igrejas compartilhando a respeito do voluntariado, ministrando a palavra,
já participei de dezenas de convocações de voluntários, e muitas vezes quando a igreja faz uma convocação de voluntários, nós percebemos o nível de importância que os voluntários dão a essa convocação, porque muitas vezes são centenas, milhares de voluntários, mas que participam de uma convocação são poucos. A pergunta que eu sempre me faço é: qual é o senso de comprometimento que esses voluntários têm? Qual é o senso de entendimento que eles têm acerca do que estão construindo para Deus? Qual é a importância que a igreja está transmitindo do serviço a outras pessoas? Porque quando nós falamos de um time treinado, quando nós falamos de um time bem preparado, nós estamos falando do reino de Deus avançando da forma correta. Nós estamos falando do reino de Deus avançando de forma eficaz, construindo, evoluindo, amando pessoas, servindo pessoas, impactando a geografia onde a igreja está. Então, melhor do que ter um exército que não sabe para onde ir, é ter um time bem treinado e alinhado, que tem senso do reino de Deus e entende a cultura da sua igreja. A segunda coisa importante que eu queria compartilhar com vocês, na formação de uma cultura de voluntários, é a respeito de nós formarmos times de forma intencional, de modo intencional. A intencionalidade precisa passar por tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos como igreja precisa ser intencional. Tudo que nós fazemos como igreja precisa comunicar a cultura da igreja. Tudo que nós fazemos como igreja precisa comunicar a mensagem da igreja. A nossa igreja carrega um slogan: um lugar para amar e ser amado. Então, desde a recepção até o momento da palavra, nós precisamos comunicar essa mensagem. O que é um lugar para amar e ser amado? Como se comportam os voluntários em um lugar para amar e ser amado? Como uma igreja para amar e ser amado inclui pessoas? Como uma igreja para amar e ser amado discipula pessoas? Tudo que a igreja faz precisa comunicar de forma intencional. Desde o background, desde a iluminação, desde a linguagem pastoral, desde a linguagem da liderança, desde a linguagem dos voluntários, tudo precisa ser intencional, porque tudo comunica. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que as pessoas entendem. Comunicação não é o que você acha sobre a sua igreja, comunicação é o que a sua igreja transmite através do culto, através da palavra, através das ações, através dos movimentos que a igreja desenvolve. Então, pastor, líder, voluntário que está aqui, seja intencional nas ações. As ações atraem pessoas. Seja intencional na sua forma de realizar as ações da igreja. O que está por trás do porquê você faz? Isso é extremamente importante. Vai apresentar uma criança na igreja? Seja intencional. Seja intencional com a família que vai visitar a igreja naquele dia. Seja intencional com a mensagem que vai ser pregada naquele dia. Seja intencional na forma de apresentar aquela criança. Seja intencional na forma de compartilhar. Seja intencional nos presentes que a igreja compartilha. Presentes abrem caminho. Quando você precisa de um caminho aberto na igreja, você pode fazer isso através dos presentes de uma forma intencional. Nós precisamos evoluir na nossa forma de comunicar, e os presentes são fundamentais nessa forma de comunicação. É você entregar um mimo para poder extrair um contato de telefone, é você entregar um mimo para fazer a pessoa se sentir pertencente a um lugar, amada em um lugar. Seja um cafezinho, uma bala personalizada, seja um guardanapo personalizado. Isso tudo está falando a respeito de intencionalidade. Seja intencional com os números. Os números falam a respeito da evolução de uma igreja. Então, a pergunta que você precisa responder como líder, como pastor: como vão os números da sua igreja? Os números não são apenas estatísticas. Os números falam a respeito da forma como você cuida das pessoas na igreja. E os números são extremamente importantes. Quantas pessoas visitam a sua igreja por semana? Quantas pessoas batizam na sua igreja por mês? Ou
a cada 3 meses, a cada 6 meses para algumas igrejas? Quantas pessoas se reconciliam? Quantas pessoas decidem por Jesus? Esses números estão falando a respeito da vida saudável de uma igreja. Qual é a métrica que nós valorizamos para uma igreja saudável? A quantidade de pessoas que compõem um auditório? Quais são as métricas que nós estamos utilizando para medir uma igreja que está crescendo de forma saudável? É a quantidade de pessoas que chega de outro ministério? Ou são as pessoas que nós evangelizamos, as pessoas que nós assistimos de forma social, as pessoas que nós levamos a conhecer a Cristo e se reconciliar com Ele, as pessoas que nós levamos a uma vida genuína com Jesus, as pessoas que nós levamos a um batismo? Isso está falando a respeito de uma construção saudável de uma igreja. Então grite bem forte: os números falam a respeito da igreja. Não tenha medo dos números. Os números foram feitos para te ajudar. Os números foram feitos para abençoar a sua vida. Os números foram feitos para te fazer perceber as coisas que estão evoluindo e as coisas que precisam evoluir na cultura da tua igreja, na forma que a tua igreja está conduzindo. Então, seja intencional com os números falam sobre evolução. Seja intencional com a mensagem. Irmãos, a mensagem ela é inegociável. Nós precisamos construir na nossa igreja uma mensagem intencional. O que a igreja quer comunicar? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque em uma igreja nós vamos ter muitos líderes, às vezes muitos pastores. Agora, a liderança está comunicando da mesma forma? A liderança carrega uma mesma mensagem ou cada um está partindo para uma direção? Então seja intencional com a mensagem. Se você percebe que os seus líderes não conseguem ser intencionais com a mensagem, crie uma cultura que facilite a comunicação da sua liderança. Crie uma série de mensagens. Faça a sua liderança caminhar dentro dessa construção. Crie um senso de cultura. Ensine a sua liderança a pensar a longo prazo, a pensar de uma forma macro, a perceber detalhes que são importantes. Isso tudo está falando a respeito de uma mensagem. Toda a igreja comunica. A igreja comunica no que faz, a igreja comunica no que fala, a igreja comunica no que constrói, a igreja comunica no que divulga. Tudo comunica, tudo é uma mensagem. Então não negocie a mensagem. Isso está falando a respeito de nós formarmos equipes de uma forma intencional. Um dos erros que nós cometemos como igreja, que é extremamente gravíssimo ao meu ponto de vista, numa cultura de voluntários, é permitir que um voluntário sirva em vários lugares. Pergunte por quê, pastor? Porque quem serve em todo lugar não se especializa na sua missão e no seu propósito. Quem serve em todo lugar não se especializa na sua missão, no seu propósito. Qual é o seu propósito? Ah, pastor, eu estou aqui para servir. É esse o seu propósito? Ok. Qual é a forma que você vai servir? Como você vai servir? Ah, eu não sei, eu só estou aqui para servir. Ah, eu não sei, pastor, eu só estou aqui para trabalhar. Irmão, no reino de Deus a gente não trabalha. Eu estou aqui nessa igreja para trabalhar. Não, no reino de Deus a gente não trabalha. No reino de Deus a gente serve com amor. No reino de Deus a gente compartilha. No reino de Deus a gente constrói propósito. No reino de Deus nós temos uma missão. O Senhor nos deu uma missão. O Senhor confiou a cada um de nós uma missão. Existe alguma coisa que você faz, que quando você faz, o reino de Deus avança. Existe algo importante que Deus confiou nas suas mãos, que quando você está fazendo, você está abençoando pessoas, você está tocando o reino dos céus, e o reino de Deus está se manifestando através da sua vida. Então escreva aí, no teu bloco de anotações, minha missão. Escreva no teu bloco de anotações, meu propósito. E depois complete a sua missão e o seu propósito. Se você tem dificuldade de escrever a sua missão e o seu propósito, talvez você não tenha senso claro de qual é a sua missão
de qual é o seu propósito, e você precisa buscar isso, porque isso é essencial para uma cultura de voluntários. E para nós fecharmos, o terceiro pilar, que é extremamente importante nós entendermos, que são a respeito dos erros na formação de uma cultura de voluntários, é: não tolere desculpas. Você pode repetir comigo? Não tolere desculpas. Se organize antes de começar a servir. Isso precisa ser um princípio da sua cultura de voluntários. Revise todo o material se necessário. Ore antes de fazer. Se você tolera atrasos, você negocia a excelência. Isso aqui está falando a respeito de cultura. Se na tua igreja, todas as vezes que o culto vai começar, precisa adiar 5 minutos para as pessoas chegarem, isso é cultura, é a cultura do atraso, é a cultura da desonra a quem chegou mais cedo, porque às vezes, honrando quem se atrasou, a gente desonra quem chegou mais cedo. Isso está falando a respeito de cultura, e tudo aquilo que nós vamos tolerando dentro de uma cultura vai se transformando num comportamento. Então, se você tolera atraso, você negocia a excelência. Então, é importante nós entendermos que quando nós estamos servindo de forma antecipada, nós conseguimos servir uns aos outros. A empatia dentro da cultura de voluntários, ela é extremamente importante. Às vezes, os times de voluntários se preparam para servir quem vai chegar, e às vezes não tem tempo para servir uns aos outros. Por quê? Porque chegaram em cima da hora para construir, para servir. Então, quando o time consegue criar a cultura da antecedência, a cultura de olhar nos olhos, isso tudo vai favorecer a forma como a igreja serve uns aos outros. Então, para os voluntários que estão aqui, se preocupe sempre em servir quem vai servir com você. Se preocupe sempre em perceber se essa pessoa que vai servir com você naquele dia, se ela está bem. Olhe nos olhos, abrace, cuide uns dos outros, tenha empatia. Isso tudo fala a respeito de uma forma saudável como a igreja serve. Isso tudo está atrelado à cultura. A excelência, ela abençoa as pessoas e honra a Deus. Servir de uma forma excelente é uma forma de nós honrarmos a Deus com aquilo que nós estamos fazendo. A excelência, ela não só toca as pessoas que estão à nossa volta, a excelência também honra os céus. Quando nós servimos a Deus de uma forma excelente, nós estamos honrando os céus. Então, isso é extremamente importante. Não tolere na linguagem de voluntários linguagem imprópria. Refine a linguagem dos seus voluntários. Isso tudo está relacionado à cultura. Quais são as palavras que os seus voluntários usam no dia a dia, na vida da igreja? Então desenvolva essa cultura de refinar a linguagem dos voluntários. Ensina os voluntários a usar a palavra de gentileza. Ensina os voluntários a usar palavras no coletivo. Ensina os voluntários a usar palavras de amor. Isso tudo está relacionado à cultura. Tudo que nós queremos que a nossa igreja transmita, tudo que nós queremos que a nossa igreja comunique, precisa ser ensinado como uma cultura. O que é óbvio para você, o que é óbvio para sua criação, o que é óbvio para o seu dia a dia familiar, talvez não seja óbvio para o ambiente onde você vai servir, para as pessoas que vão servir com você. Então tudo isso precisa ser comunicado, tudo isso precisa ser transmitido, tudo isso precisa ser ensinado. E isso tem a ver com a cultura de uma igreja. A boca fala do que o coração está cheio, as suas palavras expõem o seu coração. A boca sempre vai falar a respeito do que o nosso coração está cheio. Quando nós falamos a respeito de palavras de gentileza, palavras de generosidade, nós estamos expondo o nosso coração. O nosso coração, ele é exposto nas nossas ações. Observe as ações da sua igreja, e você vai perceber
o coração da tua igreja. Observe as ações dos seus voluntários e você vai perceber o coração que os seus voluntários têm. Isso tudo está atrelado à cultura. E eu fecho te dizendo que toda desculpa que nós toleramos vira cultura. Toda desculpa que nós toleramos vira cultura. Se você tolera os atrasos, isso vai se tornar cultural na tua igreja. Se você tolera o improviso, isso vai se tornar cultura na tua igreja. Se você tolera linguagem imprópria, isso vai se tornar cultura com seus voluntários. Tudo que nós toleramos vira cultura. Então, melhor do que ter uma cultura que não nos serve, é construirmos uma cultura que vai servir e abençoar as pessoas à nossa volta, e uma cultura que vai glorificar o nome do Senhor. Você pode se colocar de pé e aplaudir a Jesus bem forte, o mais forte que você puder.